Estamos de volta e hoje para falar sobre saúde vascular. Quem nos recebe é o Dr. Luiz Henrique Dias, ele que é cirurgião vascular e endovascular. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo com você, Denilde. Muito bem, muito obrigada por nos receber aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, vamos começar explicando ao nosso público o que engloba a especialidade do vascular e endovascular. Então vamos lá. O cirurgião vascular, ele trata de artérias e veias do nosso corpo. Então todas as artérias e veias que não são as artérias do coração e as artérias intracerebrais, o cirurgião vascular trata. E a cirurgia vascular é como tudo começou, né? Então tudo começou com as cirurgias abertas, né? Com os cortes, para a gente acessar a artéria ou a veia doente e fazer o tratamento que for necessário. Então, um exemplo, né, o aneurisma de aorta é uma doença bastante frequente, né, nos hospitais, nos pacientes, aparece normalmente nos pacientes mais idosos, principalmente depois de 65 anos. É uma doença silenciosa na maioria das vezes, então o paciente não sente nada e muitas vezes é diagnosticado por acaso. Então o paciente vai fazer um ultrassom por pedra na vesícula, um ultrassom de próstata ou um ultrassom abdominal e acaba diagnosticando aneurisma de aorta. E antigamente, ainda hoje é feito, mas principalmente no começo, essas cirurgias eram feitas com cortes. Então era um corte grande na barriga para acessar a aorta, acessar a parte da aorta aneurismática, e a gente fazia uma troca da aorta por um tubo sintético. Então era uma cirurgia muito extensa, bastante traumática para o paciente, né? Traumática para o corpo, com internação prolongada, internação em UTI prolongada, e isso foi atualmente substituído em parte, né? Então boa parte hoje em dia dessas cirurgias é feita de maneira minimamente invasiva, né? Por catéteres, e essa é a cirurgia endovascular. Então a cirurgia endovascular veio não para substituir todos os casos, mas boa parte dos casos hoje são feitos através de catéteres, então tornando a cirurgia, apesar de complexa, ainda menos traumática para o corpo, com uma recuperação melhor dos pacientes e dando possibilidade de pacientes mais idosos, às vezes com mais doenças, mais comorbidades, serem tratados de uma maneira mais segura. A cirurgia vascular, que a gente chama de convencional ou aberta, essa cirurgia que vem de muito tempo, a mais antiga, ela ainda tem espaço hoje em dia na cirurgia vascular. Então, em alguns casos a gente não consegue resolver pelos catéteres, né, pela cirurgia endovascular, e a cirurgia aberta aí se torna também uma possibilidade. Então, hoje ela não é uma cirurgia que é descartada, né, uma cirurgia ultrapassada, não é essa a questão, mas a cirurgia endovascular veio para possibilitar tratar mais pacientes de uma maneira menos invasiva e menos traumática. Ou seja, são inúmeros benefícios com esses avanços, né, doutor? Tanto na parte endovascular quanto na parte vascular, questão de varizes, né? Porque quando a gente fala, doutor, em cirurgião vascular, a maioria das pessoas associam realmente a varizes, né? Sim, sim. Então eu queria também que o doutor comentasse um pouquinho a respeito da importância do exame de prevenção e qual que é o grau de risco das pessoas, né? Por que elas têm que se atentar a essa parte? E realmente procurar o especialista em endovascular e vascular, não só pensando nas varizes. Muito bem. Essa é uma grande questão, né? Muitos pacientes às vezes vêm por conta de varizes mesmo e às vezes perguntam pra gente, mas vocês tratam o que mais além de varizes, né? Então é justamente isso que eu estava falando no começo, né? A gente trata de todas as artérias e veias que tem no corpo, exceto as do coração e as do cérebro. Então muitas doenças que afligem muitos pacientes, o cirurgião vascular e endovascular é habilitado a tratar. Então, por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes tabagistas, esses tipos de pacientes eles podem ter placas de aterosclerose nas artérias das pernas, por exemplo, que causam o que a gente chama de claudicação intermitente, que é a dor para caminhar. Então muitos desses pacientes têm dor para caminhar uma determinada distância. Então eles conseguem caminhar um quarteirão, por exemplo, e sentem uma queimação muito forte na batata da perna e são obrigados a parar por conta dessa dor.
eles descansam ali 1, 2 minutos e voltam a caminhar de novo essa mesma distância, esse mesmo quarteirão. Isso é um sinal de que pode ter uma artéria obstruída na perna. Quando tem essa artéria obstruída na perna, o cirurgião vascular e endovascular é o médico que trata esse tipo de problema. De novo, fatores de risco como principalmente tabagismo, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, fazem com que placas de cálcio e gordura se formem no interior das artérias do nosso corpo inteiro. Então, como eu disse, o exemplo da perna, né, com a claudicação intermitente, e também outra região que pode ser afetada pela aterosclerose que o cirurgião vascular e endovascular trata, são as carótidas, as artérias que alimentam o nosso cérebro. Então, placas que podem estreitar e até obstruir as carótidas e causar, por exemplo, um AVC isquêmico, um acidente vascular cerebral isquêmico, com sequelas potenciais como dificuldade de caminhar, hemiparesia, né, que é não sentir uma parte do corpo, alterações de fala, esse tipo de sequela pode ser causada por um AVC isquêmico, e a causa desse AVC isquêmico pode ser um estreitamento ou um entupimento da carótida. E o cirurgião vascular e endovascular também trata da carótida. Além disso, diversas outras questões, né, que a gente pode encontrar em pacientes hospitalizados, como pacientes que têm algum tipo de sangramento que não é possível de ser controlado, uma hemorragia interna. O cirurgião endovascular pode ir através de catéteres nesse local de sangramento e fazer as embolizações, então tratar o sangramento com microcatéteres e interromper um sangramento grave com um procedimento também minimamente invasivo. As tromboses venosas, por exemplo, a gente também pode tratar em casos muito selecionados com cirurgia endovascular, aspirando o trombo e melhorando a qualidade de vida do paciente no futuro. Então, enfim, o cirurgião vascular e endovascular, ele atua numa área muito abrangente aí, nesse encanamento que é das artérias e veias do nosso corpo. Cuida então toda a parte circulatória do corpo. Perfeito. Doutor, nós estávamos até comentando há pouco sobre os idosos, né? Que o doutor falou de 65 anos, em questão aí também dessa alerta. Também há uma grande preocupação para o cirurgião vascular e endovascular nessa questão dos idosos. Agora, principalmente que vai começar o inverno, é mais ainda importante para esse público estarem fazendo essa consulta de prevenção, tendo um atendimento preventivo para evitar maiores danos aí aos idosos? Com certeza, diversas doenças vasculares aparecem com a idade e realmente os pacientes idosos são os mais acometidos, né? Então, um exemplo que eu já falei, né, os aneurismas de aorta são mais frequentes em pacientes com mais de 65 anos. A idade é um fator de risco para a aterosclerose, né? Os principais fatores de risco são então tabagismo, pressão alta, diabetes, colesterol alto e idade, então como eu já tinha mencionado antes. Então pacientes que têm esses fatores de risco associados à idade, eles precisam de um check-up vascular. Eles precisam de um acompanhamento vascular, uma visita ao vascular pelo menos uma vez por ano para fazer uma história clínica, um exame físico e, se necessário for, exames subsidiários como ultrassom Doppler, para diagnóstico precoce, prevenção e tratamento. Perfeito. O doutor falou em uma consulta, um diagnóstico, alguns exames, mas quais são os exames mais solicitados aqui pelo doutor numa primeira consulta ou até numa consulta de acompanhamento? Certo. Então, varia muito de caso a caso, de doença a doença, né? Mas um exame muito frequente no consultório vascular é o ultrassom Doppler, tanto venoso quanto arterial, né? Então, para diagnósticos ou começo de investigação de doenças arteriais, por exemplo, um ultrassom Doppler arterial é muito bem-vindo e nos dá muita informação. Muitas vezes a gente precisa prosseguir com outros exames, mas ele já nos dá bastante informação para um início de raciocínio clínico. Os ultrassons Doppler venosos também da mesma forma, né? Então, para diagnosticar uma trombose ou então um paciente com varizes que venha e precisa de um diagnóstico ou
para a gente fazer um tratamento acertado e longevo para esse paciente com varizes, o ultrassom Doppler é um dos melhores exames também. Falando em varizes, doutor, vamos falar um pouquinho agora focado mesmo às varizes. O que são as varizes, doutor? Elas são hereditárias? Varizes podem ser hereditárias sim, e também tem muito a ver com um fator ocupacional, né? Então, pacientes que permanecem por muito tempo com as pernas para baixo, em pé ou sentados, sem se movimentar, têm mais chance de ter varizes. Outras coisas como excesso de peso também favorecem o surgimento de varizes. Mas realmente a parte hereditária é uma parte importante. E varizes nada mais é do que a incapacidade das veias de manterem o fluxo de sangue num sentido único. Então as varizes aparecem nas nossas pernas, correto? E o sangue ele retorna para o coração através das veias. E ele faz isso do pé para o coração. Então ele faz isso sempre contra a gravidade quando a gente está com as pernas para baixo. Para isso as veias das nossas pernas têm válvulas. E essas válvulas fazem com que o sangue sempre siga esse caminho unidirecional, pé-coração. Numa veia varicosa, essas válvulas ou elas são defeituosas, elas não conseguem se fechar, elas abrem para trás, ou então a veia dilata e a válvula não se encosta uma na outra. Então o sangue reflui. Muita gente já deve ter feito, às vezes, um ultrassom Doppler, ele deve ter lido lá, o ultrassom Doppler venoso das pernas, e leu lá, a veia safena tem refluxo. Então nada mais é do que ela ter perdido essa capacidade da válvula de manter o fluxo unidirecional e o sangue retorna um pouquinho em direção ao pé. Isso causa uma série de alterações locais ali que podem trazer os sintomas das varizes. Então peso, cansaço, inchaço, formigamento são os sintomas mais comuns. Obviamente também a queixa estética é muito presente, né? Porque principalmente nas mulheres essas veias se tornam mais dilatadas e muito aparentes, então é uma outra queixa bastante comum também. Outra queixa muito comum também são as veias, a veia safena, na verdade, né, doutor? Muitas pessoas não sabem um diagnóstico em mãos, você precisa tirar essa veia ou você precisa cauterizar essa veia, pode manter, a gente vai acompanhando, enfim, muitas dúvidas chegaram aqui pra gente no estúdio e a gente queria entender um pouquinho melhor sobre esse procedimento. Hoje, é possível, através do minimamente invasivo, também fazer esse tipo de procedimento para a veia safena e para as varizes, é isso? Então vamos lá, Denilde. Em relação ao tratamento da safena, né? Muita gente pergunta o que fazer com a safena. Então a safena faz parte do sistema venoso superficial das pernas, que é onde acontecem as varizes. E quando ela está doente, ela está contribuindo para a doença das varizes, para a doença varicosa. Então o paciente que tem queixas, então sejam elas estéticas ou sintomáticas, como aqueles sintomas que eu comentei, peso, cansaço, inchaço, formigamento, enfim, tem indicação de tratamento. E hoje em dia o tratamento é sim minimamente invasivo. A opção ou a melhor opção de tratamento para a gente solucionar o problema da safena é através da ablação da safena, seja ela térmica com um catéter de radiofrequência ou com laser, que é um catéter como esse aqui, que é um catéter que a gente introduz dentro da veia safena através de uma punção, uma injeção que a gente faz na veia safena, ali perto do tornozelo. Essa fibra caminha por todo o trajeto da safena e aí ela emite uma energia lá dentro que cauteriza, entre aspas, faz com que a safena se feche ao longo de todo o trajeto dela. E isso faz com que a gente elimine o refluxo, a incompetência ou a insuficiência da safena. E isso, obviamente, faz com que o tratamento de um paciente com varizes e suas queixas seja um tratamento otimizado, um tratamento melhor. Então, tratando a safena nesse tipo de paciente, ele vai ter uma solução mais longeva, melhor aí para os seus sintomas. É um procedimento realizado no consultório em uma única sessão? Esse procedimento ele pode ser realizado no consultório com anestesia local e uma sedação consciente, que nós chamamos, ou em ambiente hospitalar. Hoje em dia a cirurgia das varizes, mesmo em ambiente hospitalar, o paciente não interna no hospital. Na verdade ele vai ao hospital, faz a internação apenas para o procedimento cirúrgico e tem alta no mesmo dia, sai caminhando. No dia seguinte também é uma vida praticamente normal, pode dirigir, andar, subir escada. Então
Então, a recuperação desse tipo de procedimento, que de novo pode ser feito tanto em consultório quanto em ambiente hospitalar, a decisão do consultório no ambiente hospitalar, a gente leva muito em consideração comorbidades, as doenças associadas do paciente, enfim, mas esse tipo de tratamento é um tratamento muito mais tranquilo do que o antigo, né, que era o corte para retirada inteira da safena, né, uma cirurgia bastante traumática, recuperação de 15, 20, 30 dias. Para a vida, né, então exatamente. Totalmente diferente. Hoje em dia a recuperação, volta ao trabalho, volta às atividades, com esse tipo de tratamento do laser é muito, muito mais precoce. Fico muito feliz em saber e passar para todo o público aí essas informações, doutor. Doutor, agora um alerta para o nosso público também, quem está nos assistindo agora. As varizes ou até mesmo os vasinhos não tratados que evoluem, né, que acaba dando várias complicações, mas principalmente na parte das varizes. Às vezes as pessoas acabam protelando aí um tratamento, uma cirurgia, um procedimento que está vendo que é super tranquilo, que pode realmente, é acessível a todos hoje, porque é feito até inclusive em consultório, né? E essas varizes não tratadas, doutor, realmente existem consequências para os pacientes, né? Não só para a parte estética, mas eu estou falando mesmo na saúde no geral? Sim, sim. Varizes é uma doença evolutiva. Na realidade, varizes é uma doença crônica. A gente chama de varizes uma doença que, na verdade, é a insuficiência venosa crônica. Então, é uma doença que, se não tratada, ela tende sim a ser evolutiva. E tende a ter sim complicações. Então muita gente já pode ter visto alguns pacientes com varizes e que tem manchas amarronzadas na perna, ali na altura do tornozelo, que é a dermatite ocre. Essa, por exemplo, é uma complicação de quem tem varizes. Esse, na verdade, é o primeiro estágio, a primeira complicação das varizes. O que mostra pra gente que nesse local a pele já é mais inflamada e é uma pele mais fina. E que normalmente ali se abrem as úlceras varicosas, que também muita gente já deve ter ouvido falar ou até deve ter visto alguém já com esse tipo de úlcera, que é uma ferida que aparece na parte de dentro do tornozelo, na parte de dentro ali da perna, e que tem uma cicatrização bastante difícil, principalmente com as varizes não tratadas, né? Gera também uma alteração da qualidade de vida bastante grande, né? Porque esse paciente precisa fazer curativos diários, as feridas podem ser dolorosas, então é algo que realmente altera a qualidade de vida. E uma outra complicação também não infrequente das varizes é a tromboflebite. Então pacientes que têm aqueles cordões varicosos, aquelas varizes mais grossas, o sangue ali pode trombosar superficialmente, não é a trombose venosa profunda, é uma trombose superficial, que normalmente é autolimitada, ou seja, ela não causa um mal maior, mas causa também bastante alteração da qualidade de vida por dor, causa uma inflamação local bastante grande, e no local da tromboflebite às vezes também aparece uma mancha mais amarronzada na pele aí, e também causa esse incômodo estético. Então, os pacientes que têm varizes, o ideal é que eles procurem um cirurgião vascular para que tenham suas varizes tratadas ou pelo menos acompanhadas aí ao longo do tempo. Perfeito, doutor. Doutor, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por todas essas informações do nosso programa. Adorei saber mais a respeito dos procedimentos minimamente invasivos, desses benefícios que está para o público, né? O pessoal está entendendo mais a respeito, está buscando mais informação. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, Adelite. Até lá. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Luiz Henrique Dias. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.